Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Cardillo, sou coach, mestre em Reiki, idealizadora e fundadora do portal Conexão Ser. E hoje no programa Cláudia Cardillo Responde, eu estou entrevistando o Dr. Gustavo Contador. Ele é cirurgião dentista e em 2017 eu procurei o Dr. Gustavo para uma dor pontual que eu sentia no dente do siso. Eu já tinha procurado 2 outros especialistas e eu cheguei aqui assim meio desesperada, né, doutora? Eu cheguei com um monte de exame, com scanner dos dentes, com radiografia, tomografia, e aí ele foi extremamente profissional, me fez uma série de perguntas que não tinham nada a ver com os meus dentes. Eu desesperada, doutora, quando que a gente vai marcar a cirurgia? Não, ele me disse que era uma cirurgia até de risco, porque os meus dentes do siso, eles estavam deitados praticamente em cima do nervo, né? E pesquisando um pouquinho mais, ele me perguntou se eu tinha tido algum tipo de doença com fundo nervoso, né? E aí, eu contei do meu caso de fibromialgia. A gente acabou descobrindo, ele descobriu, que não tinha nada a ver com a dor nos dentes. Era uma dor grave, uma dor... como se choque, um choque, né? Que pegava a bochecha todinha. E isso me incomodava muito, principalmente quando esfriava. E aí, ele me explicou que às vezes a gente não precisa fazer um tratamento para os dentes, e sim para aquela doença que está causando a dor no dente. Eu acho que a gente tem que buscar pessoas em quem a gente confia. A partir de então, eu comecei a ver que muitos dos problemas que a gente tem em busca médico, acaba tomando medicamentos sem necessidade, acaba até atrapalhando a saúde da gente. Porque a gente acaba tomando remédio sem ter motivo. Às vezes desnecessariamente, né? Eu acho que é importante, assim, sim, você tem que ter confiança no profissional que você está passando, mas eu acho importante procurar o profissional que tenha aquela consciência e a ampla visão, né? Que ele vai avaliar você como pessoa e não exatamente como a boca, né? Não só como os dentes, mas ele vai te avaliar como um todo. Ele vai fazer essas perguntas, né? Perguntar sobre a sua vida, muitas vezes coisas que você acha que não está relacionado, mas pode estar relacionado, pode ter alguma coisa a ver. Que legal. Então, a partir de agora, você vai ouvir a explicação do Dr. Gustavo sobre a atuação na medicina psicossomática na odontologia. A odontologia psicossomática, ela entende que fatores emocionais e psicológicos influenciam diretamente o nosso organismo. Essa influência ela pode ocorrer de forma positiva ou negativa e muitas vezes ela pode ser a origem de muitos dos problemas bucais que a gente encontra. Eu acho importante a gente fazer uma consideração inicial, que tanto a odontologia convencional quanto a odontologia psicossomática, elas partem do mesmo princípio, que acredita que o ser humano ele é um sistema complexo que está totalmente interligado. Tudo o que acontece influencia de alguma forma, né? Pode ser o psicológico influenciando o orgânico, o químico e o físico do ser humano. E ambas as odontologias elas partem do mesmo princípio. O problema é que a gente acaba tendo, muitas vezes por negligência de um profissional, ele negligencia na investigação das causas do problema que ele acaba encontrando aqui e acaba já cortando o caminho, resolvendo o problema. Um exemplo prático disso que a gente tem na vida seria, por exemplo, você tem no seu apartamento uma parede que é branca e de repente começou a aparecer uma mancha nela. O que é que você faz? Você fala, poxa, o problema é de pintura, então eu não entendo disso, eu acho que o problema é a pintura, eu vou chamar um pintor para resolver o problema. E o pintor, de repente, ele chega lá, olha e fala, não, eu consigo resolver isso aí com uma mão de tinta e vai ficar lindo, perfeito. Ele faz o trabalho lá, gasta 1 hora e fica lindo, perfeito, realmente. Mas passa um tempo, o que acontece? Aquela parede, de repente, torna a manchar. Passa um tempo, aquela parede volta a manchar. Aí o que acontece? Você volta, chama o pintor de novo. O que acontece? Muitas vezes aquela mancha ela pode ter sido causada por um cano que estava vazando, pode ser causada por uma infiltração no telhado. E qual seria a atitude mais correta daquele pintor? De repente ele investigar, ele fazer algumas perguntas a mais, não cortar caminho para tentar resolver e já pintar a sua parede. Talvez se ele tivesse perguntado quando que aquilo começou, por que aquilo começou, se tivesse investigado um pouco mais, visto se tinha alguma umidade, talvez ele percebesse que pudesse ser um cano rompido, de repente uma infiltração no telhado. Não é da competência dele consertar esse cano, mas é importante ele saber que pode ser isso.
E aí ele encaminhar você, falar para você, procura um encanador. E aí, de repente, você resolveria aquele problema e teria menos prejuízo, né? Um problema muito parecido que a gente tem aqui na odontologia, que é muito comum mesmo, é o paciente chegar aqui reclamando de sensibilidade nos dentes. E ele fala assim, eu tenho uma sensibilidade aqui desse lado, e você olha assim, o dente ele tem uma manchinha amarela, a gengiva já retraiu bastante. O que pode ser? Bom, o dentista ele acaba muitas vezes, chega lá, restaura aquela raizinha que está exposta, a sensibilidade passa, ele coloca uma corzinha branca ali e fica lindo. Tecnicamente o trabalho que ele fez ficou perfeito. Só que o que acontece? Passa lá 6 meses ou às vezes até menos, aquela restauração se solta e o problema continua. A retração da gengiva continua a aumentar cada vez mais, a sensibilidade aumenta cada vez mais. E aquela lesãozinha que ele tinha, parece um buraquinho em forma de cunha na raiz aqui em cima, aquilo vai aumentando. Por quê? Aquilo que ele tem pode ser uma bifração, pode ser uma retração gengival por conta de, muitas vezes, um bruxismo, um apertamento que ele está tendo. Mas o que adianta você só restaurar o dente se você não está tratando o bruxismo, entendeu? E o que está causando esse bruxismo? Essas coisas a gente pode descobrir, de repente, conversando com o paciente. Você pode descobrir que pode ser, às vezes, um problema ortodôntico, né? Que você colocando um aparelho você resolve. Muitas vezes não. Às vezes pode ser uma tensão emocional, às vezes pode ser um momento que ela está passando na vida, que está passando sobre um estresse grande, e aquilo está fazendo com que ela pressione os dentes, ou durante a noite tenha uma contração muscular, esse apertamento de um dente de cima com o dente de baixo. E não é só apertamento, né? A gente acaba apertando e cisalhando, a gente vai raspando o dente assim. Isso provoca desgaste no seu dente, pode provocar uma retração óssea, né, em volta dessa raiz, uma retração gengival. E depois que você expôs a raiz do dente, os problemas ali viram uma bola de neve, né? A raiz do dente não é preparada para ficar exposta na boca, então uma série de consequências vai tendo. E que o ideal seria que a gente tratasse primeiro a causa, para depois a gente restaurar, aquele tampar o buraco, né, que causou ali. Então, Cláudia, é comum também a gente chegar um paciente aqui se queixando de uma dor em que ele jura que sabe a causa, jura que sabe qual é o dente, muitas vezes não é a causa, não é o óbvio. Uma dor ela pode se irradiar no rosto. Muitas vezes essa dor irradiada, a pessoa não consegue nem definir se essa dor é no dente de cima ou no dente de baixo. Por incrível que pareça, isso acontece. O seu caso, por exemplo, que você chegou aqui se queixando de uma dor, um choque, né, que você sentia no rosto e que acreditava estar relacionado ao dente do siso. Bom, a gente acabou conversando um pouco mais e nessa conversa a gente acabou descobrindo um outro histórico de saúde e que muitíssimo provavelmente essa dor não está relacionada ao dente do siso. Ela está relacionada provavelmente à fibromialgia, que é uma doença que pode ter origem psicossomática também. E, por exemplo, eu tive um caso de uma outra paciente também que chegou aqui se queixando de muita dor de dente e ela falou, eu tenho que fazer um retratamento de canal, porque há 10 anos atrás um dentista tratou meu canal e ele quebrou uma lima dentro do canal e ele falou que aquele dente poderia doer a qualquer momento e agora está doendo demais. E aí eu chegava lá, a gente tocava no dente, ela sentia dor quando eu tocava naquele dente, mas eu falei, calma, vamos olhar, né? Tirei um raio-x, a gente acabou vendo que na verdade ela estava com uma cárie enorme e precisava tratar o dente do lado, não era aquele dente. Ou seja, às vezes a gente acredita realmente que é uma coisa, mas quando a gente vai investigar, a gente percebe que não é. Por isso que é importante a gente fazer essa investigação. E essa investigação não é só o exame clínico. Muitas vezes é conversar com o paciente, é descobrir históricos, né, histórico médico, às vezes até questões familiares e pessoais. É importante a gente discutir aqui também, porque tudo está relacionado, né? Tudo é uma coisa só. Coisas psicológicas vão influenciar também no físico, no químico do nosso organismo, então tudo tem relação e tudo é importante para a gente aqui. Uma série de outros problemas semelhantes também, às vezes a pessoa pode chega se queixando de mau hálito, ou às vezes uma lesãozinha que parece uma herpes, mas na verdade o que pode ser? Você vai investigar, você percebe que a pessoa está sofrendo de uma gastrite nervosa. Está passando por outros problemas também emocionais e está tendo gastrite. Aquela gastrite pode estar totalmente relacionada com essas lesões que a pessoa tem na boca. Pode ser uma alteração de pH que está gerando ali. Uma alteração de pH na boca aumenta o seu risco de cárie também. Então aquela pessoa, de repente, muito estressada, que tem outros problemas, pode sim correr um risco um pouco maior de desenvolver uma cárie, por conta do pH estar alterado. A gente tem casos, por exemplo, onde pessoas depressivas, né, que sofrem de depressão, ela está desmotivada, então a higiene bucal dela não vai ser a mesma de uma pessoa que esteja motivada, né?
ela vai negligenciar um pouco a escovação e de repente isso pode começar com uma gengivite e isso pode se evoluir. Uma gengivite que evolua pode até causar perda de um dente, ela vai se tornar uma periodontite, que é quando aquilo começa a comprometer as estruturas que seguram a raiz do dente, né? E a gente também tem problemas bucais que podem acabar influenciando também o psicológico e o emocional das pessoas, né? A ausência de dentes, por exemplo, pode fazer com que a pessoa tenha uma baixa autoestima. Isso influencia muito negativamente. Aí a pessoa começa a viver de outra forma. Ela acha que todo mundo está olhando para o dente dela. A pessoa acaba deixando de se alimentar na frente das outras pessoas, por exemplo. Das pessoas que já extraíram dentes acabam tendo uma mastigação sim, ruim, sim. né? Você está falando da periodontite, né? Isso. Do mau hálito. Essas pessoas também que tiveram perdas dentárias, muitas vezes, além do problema psicológico que isso daí causa para a pessoa, que seria, às vezes pode desenvolver a baixa autoestima por conta disso, a pessoa tem dificuldade de se relacionar, às vezes deixa de sorrir acaba afetando muito a autoestima dela, né? A felicidade da pessoa acaba sendo comprometida. E também gera outros problemas, como, por exemplo, dificuldade de digerir os alimentos. A digestão dos alimentos começa na boca. E é um dos passos mais importantes, né? E às vezes a pessoa, por não conseguir digerir corretamente aquele alimento, ela começa a desenvolver problemas gástricos. Aí você percebe que vira uma bola de neve a coisa, né? É um ciclo vicioso. Ela desenvolve problemas gástricos, ela acaba deixando de comer alimentos mais sólidos também, ela deixa de comer o que ela gosta, não consegue mais comer maçã, não consegue comer carne, não consegue mastigar amendoim. E isso vai afetando todo o organismo, não só os dentes. É um problema pequeno que era só na boca, ele acaba passando para o estômago, acaba passando para a mente da pessoa, então aquilo influencia socialmente a pessoa. Problemas pequenos que acabam influenciando muito, muito grande mesmo, acaba causando um prejuízo enorme. A gente tem a questão do apertamento, por exemplo, né? Muitas vezes pode ser, às vezes a pessoa passa por um estresse, a pessoa tem muita raiva às vezes, e isso ela acaba tendo que descontar em algum lugar. E ela acaba descontando às vezes na musculatura da mandíbula, né? Ela aperta uma seta e isso acaba provocando o bruxismo, o desgaste dos dentes, uma série de outras consequências que depois pode evoluindo, né? Não só o desgaste dos dentes, por exemplo, o desgaste das articulações, então acaba desenvolvendo uma sequência de problemas mesmo. Ainda se usa a plaquinha para colocar na boca? Certo. Então, essa é uma boa pergunta, porque na verdade a plaquinha de bruxismo, qual que é a função dela? Não necessariamente ela serve para tratar o bruxismo. Ela serve, entre outras coisas, e claro que esse é um universo à parte, tá? Existem centenas de problemas que podem se desenvolver na nossa articulação temporomandibular, mas assim, no caso do bruxismo, generalizando, a placa de bruxismo ela serve mais para tratar os sintomas do que para tratar a causa, e é por isso que é muito importante o dentista investigar, conversar um pouco com o paciente para tentar descobrir quais são essas causas, né? Porque senão ele vai ficar só tratando os sintomas para sempre. Eventualmente, aquele estresse pode passar sem que seja uma coisa consciente ou sem que tenha sido tratado, e o bruxismo passou. Se a pessoa usou a placa, tudo bem, porque ela preveniu desgastes do dente, ela preveniu talvez lesões na articulação, mas ela não tratou o problema dela. Então a placa ela é importante que a pessoa use, mas é importante que haja investigação do dentista também, para que a gente possa tentar ajudar. Como eu falei, o caso do pintor, por exemplo, né? O pintor ele não era responsável por consertar o encanamento, né, daquele vazamento, mas ele deveria ter, pelo menos, identificado que possivelmente poderia ser uma infiltração ali por trás e ter orientado a procurar um encanador ou, de repente, um telhadista para poder consertar. E não só ter pintado a parede e acabado por ali, porque o problema ele estourou mais para frente de novo. Então, é importante colocar a placa de bruxismo, mas tentar identificar. Por quê? Existem outros problemas que podem estar gerando bruxismo que não necessariamente sejam tratados com a placa. Tem casos cirúrgicos, tem caso que é tratado com botox, por exemplo, né? A pessoa às vezes tem problemas musculares ali, tem uma contração muscular e talvez você consiga amenizar um pouco essa contração muscular usando a toxina botulínica, por exemplo. São casos isolados, tá? Casos à parte, mas existe essa opção também.
né? A placa ela é um dos tratamentos que a gente acaba usando como um paliativo. E sobre as dores crônicas? Falando sobre casos onde o problema bucal pode influenciar no psicológico, a gente tem, por exemplo, dores crônicas. Então, tem aqueles pacientes que podem sofrer de dores crônicas, podem ser até a fibromialgia, de repente, ela pode ser uma dor crônica, às vezes um problema de canal, às vezes a condição bucal que a pessoa tem, né? Ela pode estar gerando uma dor que já se tornou uma dor de baixa intensidade, aquela dor que a pessoa não percebe racionalmente, ela não percebe que está doendo, mas ela tem aquela dor incomodando ela o tempo inteiro. E essa dor ela pode provocar irritabilidade na pessoa, e isso pode provocar alteração de humor da pessoa, né? E ela não tem consciência de que isso é por conta da condição bucal dela. E muitas vezes a pessoa vem aqui, faz o tratamento e depois ela percebe que ela se transformou. Por exemplo, às vezes acabou tratando um canal ou extraindo um dente que já estava condenado e acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor depois, que as pessoas acabam notando. Às vezes as pessoas falam para ela: nossa, você está diferente, você está mais feliz, o que aconteceu? E simplesmente às vezes foi um problema bucal que ela tinha, um dente que estava gerando uma dor crônica que estava causando alteração do humor, irritabilidade para aquela pessoa. Eu acredito que para que você tenha um bom tratamento, não seja essencial que você procure um profissional que seja, de repente, por exemplo, um especialista em odontopsicossomática, por exemplo. Mas que você procure um profissional que seja consciente no que ele está fazendo e que ele tenha uma ampla visão. Porque assim ele vai ter condições de identificar problemas e de repente te orientar a procurar profissionais específicos para aquela área. É o caso, por exemplo, do pintor lá atrás, que se ele tivesse orientado a procurar um encanador, talvez ele não tivesse trabalhado menos, teria feito uma vez só e teria causado consequências menores, né? O doutor Gustavo, ele vem de uma família de dentistas, né? Sim, a família toda, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todos trabalham juntos no consultório, atua em 2 consultórios diferentes, ele viaja de Alphaville para São Paulo e de São Paulo para Alphaville. Então, na realidade, assim, meu pai, ele foi o primeiro a se formar dentista, né? Ele foi muito bem sucedido na carreira dele e não deixou de ser um espelho. Nunca houve uma pressão na parte do meu pai para que a gente, nem eu, nem a minha irmã, e curioso que nem a minha mãe, porque a minha mãe ela se formou dentista depois que a gente. Pois é. Mas ele foi sim um espelho. Não tem como falar que não houve uma influência. Claro que houve uma influência. Foi uma influência que eu diria positiva, né? Porque justamente para a gente ver que ele foi bem sucedido. Ele é uma pessoa que tem paixão pelo que ele faz, então despertou esse interesse, assim, com certeza. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhos manuais, eu gosto de fazer coisas, né? E eu acho que a odontologia me deu essa oportunidade de eu fazer o trabalho manual. Tem a parte artística, né? Porque você tem que trabalhar com a parte de estética. E é tudo que eu gosto ali. E tem principalmente aquela coisa de que é você poder estar ajudando alguém. Que é você poder usar um dom, que eu acho que é o meu trabalho manual, coisa que eu gosto de fazer, e você usar isso para o bem de outra pessoa. Isso é uma coisa que me dá satisfação. Eu adoro quando eu faço um trabalho, quando eu faço uma prótese e aí eu vejo que o paciente sorriu e está feliz. O maior prazer que tem é a satisfação de você ver o paciente feliz com o resultado depois. Você acha que você está dentro da sua missão de vida? Eu acredito que sim. Eu acho que eu não diria que cada um tem que tem um objetivo definido já. Eu acredito que as pessoas elas têm, talvez que seja o dom, eu acho que as pessoas têm capacidades e que elas têm que identificar isso e tentar usar isso sim para o bem, né? E isso é gratificante para mim e acho que eu posso levar um bem para outra pessoa através disso. Encaminhe as suas perguntas no link que aparece aqui embaixo do vídeo, que o Dr. Gustavo vai responder as perguntas. Ele já se prontificou a responder as perguntas. A gente já teve uma procura grande aí sobre bruxismo, sobre problemas de arcada, de irradiação de dor, né, de um lado para outra, a pessoa não identificar, sobre mastigação, sobre mau hálito. E então, se você tiver outras dúvidas que não foram mencionadas no vídeo, o Dr. Gustavo também vai responder para você. O endereço dele também aparece aqui embaixo do vídeo e você, se tiver necessidade, pode também procurá-lo para uma consulta e ele poder avaliar a causa
e o seu problema também. Com certeza, vai ser um prazer. Se você gostou, deixa aquele super duplo like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, para que a gente possa fazer o meu canal do YouTube crescer também e poder atingir positivamente mais gente. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Doutor Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em poder explicar pra gente que é leigo o que é a doença psicossomática nos dentes. Legal, prazer foi meu. Até o próximo vídeo. Namastê.